Israel atacou Beirute na quarta-feira, o primeiro ataque desde que concordou com um cessar-fogo com o grupo armado libanês Hezbollah, colocando ainda mais pressão sobre um acordo que não conseguiu pôr fim ao conflito. O ataque aéreo atingiu os subúrbios do sul da cidade, onde o Hezbollah está baseado. Benjamin Netanyahu afirmou ter aprovado pessoalmente o ataque, que teve como alvo um comandante da força de elite Radwan do grupo. A imprensa israelita noticiou que o comandante morreu na sequência da ofensiva, mas não houve confirmação imediata por parte das Forças Armadas israelitas ou do Hezbollah. O Ministério da Saúde do Líbano afirmou na quarta-feira que um ataque aéreo israelita matou 4 pessoas, incluindo 2 mulheres e um idoso, na cidade de Zelaya, no sul do país. As Forças Armadas de Israel afirmaram que o Hezbollah tinha lançado drones e rockets contra soldados israelitas no sul do Líbano, ferindo pelo menos 2. O cessar-fogo no país tem sustentado uma trégua mais ampla entre Estados Unidos e o Irão, sendo a suspensão dos ataques uma exigência fundamental iraniana. A defesa europeia está a entrar numa fase de aceleração, com os especialistas a salientarem que o ênfase deve ser colocado não só na tecnologia e recursos, mas sobretudo na rápida adaptação, cooperação entre instituições e superação dos obstáculos burocráticos. Em Atenas ficou sublinhado que a eficácia depende da coordenação entre a NATO e a União Europeia e da prontidão industrial. It's no secret European investment and development is lagging behind US. But I don't think that's an issue, because we are seeing increased spending by European countries. They really want to invest in defence innovation. And from a NATO Diana perspective, I see European ingenuity. I see great innovations in all of Europe. Every year we get better quality innovations from our innovators across Europe. So I think that is fantastic. But it's a shared learning, and that's why we like it so much in NATO Diana. We can learn from America and Canada, but they can also learn from Europe. Segundo os especialistas, a burocracia é um obstáculo fundamental à tão necessária aceleração da produção europeia no setor da defesa. Key there is to make sure that our pace of innovation is not slowed down by bureaucratic constraints. So this is something really critically important, and we have a lot to learn from the Ukrainian experience, which has demonstrated a very strong ability to modernize and innovate. Η Ευρώπη επιχειρεί ένα δύσκολο άλμα επανεξοπλισμού μετά από δεκαετίες μειωμένων επενδύσεων στην άμυνα. Η προσπάθεια είναι να καλυφθεί γρήγορα το χαμένο έδαφος, ωστόσο η αμυντική βιομηχανία χρειάζεται χρόνο για να ανασυγκροτηθεί, όπως τόνισαν ειδικοί της βιομηχανίας καθώς και κρατικοί αξιωματούχοι στο συνέδριο της ΔΕΦΕΑ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. O porta-aviões francês Charles de Gaulle está a deslocar-se para sul do canal do Suez em direção ao Mar Vermelho. É a mais recente fase de preparação de uma futura missão liderada por França e pelo Reino Unido, com o objetivo de restituir a navegação no Estreito de Hormuz. A manobra aproxima a embarcação desta via entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, por onde normalmente transita 1/5 do petróleo mundial. A passagem de navios foi interrompida no local no início de março pelas ameaças do Irão. A coligação internacional para restaurar o tráfego marítimo na região conta com mais de 50 nações. No entanto, segundo os militares franceses, só começará a operar depois de cumpridas 2 condições. Em primeiro lugar, a ameaça à navegação deve diminuir e a indústria marítima deve sentir-se suficientemente segura para utilizar o estreito. Além disso, qualquer operação exigiria o acordo dos países vizinhos. O porta-aviões Charles de Gaulle transporta cerca de 20 caças Rafale e é escoltado por 8 fragatas. Cerca de 40 pessoas desembarcaram de um navio de cruzeiro afetado por um surto mortal de hantavírus. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos informou que os passageiros deixaram o MV Óndios durante uma escala na ilha remota de Santa Helena, no Atlântico Sul. Entre os que desembarcaram encontrava-se a esposa do neerlandês de 70 anos, que faleceu após adoecer durante a viagem e que acabaria depois também por morrer na África do Sul. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde confirmou que de um total de 8 casos suspeitos de infecção por hantavírus, incluindo 3 óbitos, 5 deles estão já confirmados.
As autoridades europeias e africanas estão agora a tentar localizar todos os passageiros que já abandonaram o navio em várias localizações. Já as entidades competentes espanholas dizem que os 14 cidadãos do país que estão a bordo do navio serão levados para Tenerife antes de serem transportados para Madrid. Serão então colocados em quarentena durante 45 dias e submetidos a exames regulares para detectar quaisquer vestígios do vírus antes de receberem alta. A Comissária Europeia para a Igualdade está a implementar o plano destinado a reforçar os direitos das pessoas com deficiência. Até ao final da década, Bruxelas quer pôr em prática medidas que melhorem a vida de quem tem necessidades especiais. São ao todo cerca de 90 milhões na União Europeia. Os principais pedidos vão no sentido de uma maior independência e inclusão no mercado de trabalho. We are launching a new EU alliance for independent living, with budget also to support service-based communities instead of institutions, to be sure that persons with disabilities can live their own life independently. And it is about their dignity, their choice. O debate político sobre o tema passou a enfatizar a força. Valores como a diversidade e a inclusão são vistos como parte da chamada cultura woke. Yes, I'm concerned about, because I'm Commissioner for Equality, and we see a regression when it comes to gender equality, and all kind of, discrimination is something that we need to combat, because this is not the Europe we want to live in. It is diverse. This is our... A estratégia reforçada da União Europeia, apresentada quarta-feira, quer colocar um maior enfoque na implementação, execução no terreno e no impacto real no cotidiano. Mas grupos da sociedade civil dizem que a Comissão devia ir mais longe. O presidente do Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência afirmou em comunicado que a estratégia de Bruxelas tem as palavras certas, mas carece de força e de eficácia. It's super hypocrisy that they are participating. I mean, they tell that art is beyond the politics, but they are using art as a weapon in hybrid war in Europe. So this is absolutely insane that they are here, and I think no one progressive could accept that. I'm saying they should have included the US of A in that list of countries excluded, because of the politics of hate and war and all that's been going on now for too long. Turystyka odpowiada już za 5% polskiego PKB. Jeszcze więcej gości z całego świata ma przyciągnąć nowy projekt turystyczny oparty o osobę Jana Pawła II, mówi Euronews na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Dla mnie to jest wyzwanie i to jest ten czas na to wyzwanie, aby zbudować projekt światowy. Pan zapewne słyszał o Camino, muszelki, szlak. Świętego Jakuba. Tak, do Santiago. To nie jest tylko i wyłącznie dla katolików, ale dla tych ludzi, którzy szukają pewnej inspiracji. Jest to związane absolutnie z turystyką.
Można powiedzieć, na całym świecie jest to rozpowszechnione i trwa to tyle setek lat. Ja, będąc jeszcze tym pokoleniem JP2, sięgnąłem do sztucznej inteligencji kiedyś z moim zespołem właśnie w ministerstwie i sprawdziliśmy, na którym miejscu wśród osób rozpoznawalnych na świecie, w historii tego świata jest Jan Paweł II. Czyli chcecie stworzyć szlak turystyczny do Wadowic? Chcemy stworzyć światowy szlak Jana Pawła II, który liniowo będzie przebiegał w naszej koncepcji z Polski do Włoch, nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko odwrotnie. Ja to pierwszy raz mówię oficjalnie u Pana. 2 uniwersytety włoskie, jeden w Rzymie, drugi w Mediolanie i w Krakowie i w Lublinie będą przygotować do końca roku koncepcję tego szlaku. Szlaku uniwersalnego, który ma być jakby szlakiem turystycznym, gospodarczym, ideą, wzorowany trochę na Camino. No myślę, że ten liniowy szlak będzie, ale też będą te miejsca, które są związane z Janem Pawłem II, z Karolem Wojtyłą, no na przykład Fatima. Rozmawialiśmy ostatnio z partnerami z Portugalii, bo oprócz koncepcji bilateralnej umowy polsko-włoskiej chcemy też zaangażować te wszystkie kontynenty, czyli kraje tak zwane partnerskie. Czyli projekt będzie ogólnoeuropejski. Ogólnoświatowy.